Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, seguindo aqui a sequência do vídeo de elasticidade e escalabilidade, agora a gente vai falar mais sobre a parte mais técnica, né? Eu vou apresentar um pouco daquilo que eu passei no vídeo anterior, que era a parte teórica. Hoje eu vou passar aqui a parte prática, demonstrar um pouco ali como que é o funcionamento da VMScale 7 e quais são os principais pontos ali que a gente vai observar na criação de regra, como a gente observa ali as instâncias e tudo mais, tá bom? Bom, então seguindo aqui, deixa eu só mostrar aqui o desenho novamente que eu passei no vídeo anterior. Então, basicamente só um resumo rápido, como funciona a Scale 7. Ele é um componente, mas por baixo dele tem um load balancer e vai ter o número de máquinas aqui, que eu vou atualizar aqui para VM, e a gente passar para ela, né? Quantas máquinas virtuais que eu quero ter no mínimo, no máximo, até quanto eu quero que esse ambiente escale, né? Que ele aumente. Quais vão ser as regras aqui de aumento de máquinas? Então, se passar de 80% vai aumentar duas máquinas, se diminuir, se estiver abaixo de 25% vai diminuir o número de máquinas, tá? Então, só relembrando aqui o desenho e vamos lá para a parte prática, tá? Bom, eu montei aqui um cenário, mas se vocês quiserem montar também, eu até recomendo para vocês testarem também e validarem como é que é o funcionamento lá de uma VM Scale 7, tá? Então, no caso, tem essa página aqui do Learn, onde você pode seguir o passo a passo, né? Esses inícios rápidos aqui para fazer a construção do seu VM Scale 7. Então, tem várias opções aqui. Você pode criar diretamente pelo portal, ele vai te passar todos os passos para você fazer a criação aí do seu VM Scale 7, né? Passa aqui bonitinho como que funciona, o que você precisa configurar. Você pode também configurar via CLI, ele vai passar aqui todos os comandos certinho para você. Tem PowerShell, tem BASP e um que eu acho muito bacana aqui, principalmente para quem ainda não tem muito domínio da plataforma da Azure, esse daqui eu acho que é uma das formas mais práticas de você fazer a construção do ambiente, que é usando o ARM Template, tá? Como que funciona o ARM Template? Eu vou voltar aqui no meu recurso só para mostrar, exemplificar um pouco para vocês, mas imagina que o ARM Template é o código que roda por trás do portal da Azure, tá? Então, quando a gente faz a criação de algum recurso, por trás dele tem uma série de códigos que vai passar todas as configurações daquele recurso, tá bom? Então, primeiro eu vou entrar aqui no Resource Group. Aqui no Resource Group tem todos os recursos aqui que eu criei, mas o que eu quero mostrar para vocês é esse botãozinho aqui, que é o View JSON, tá? Quando a gente entra aqui, a gente tem a configuração em JSON, né, que é o formato do arquivo desse meu Resource Group. Então ele passa aqui qual que é o nome do recurso, RGVMSS2, que é o que está aqui em cima. Qual que é o tipo do recurso? É um Resource Group. Qual que é a localização dele? É o OS3, tá? Então aqui ele já passa qual que é a configuração do Resource Group. E um outro ponto legal também de identificar é o ID do recurso. Porque quando a gente começa a navegar pelo portal da Azure, a gente vai começar a notar que esse ID é o mesmo que aparece aqui em cima, tá vendo? É o mesmo ID que aparece aqui em cima. E ele segue uma lógica que é primeiro a sua subscription, ele vai passar o código da subscription, depois qual que é o próximo recurso? Resource Group. Ele passa o nome do Resource Group, tá? Então é a mesma coisa do ID aqui. Agora vamos entrar aqui, por exemplo, nessa VNet e olhar aqui no JSON, que ele vai ter uma visualização parecida no ID, né? Então, qual que é o subscription, qual que é o RG, se a gente for mais para frente aqui, qual que é o tipo do recurso? É um Virtual Network e qual que é o nome aqui dessa Virtual Network, que é o mesmo que está aqui. E se a gente olhar aqui, a gente vê qual que é o tipo do recurso, Virtual Network, localização, qual que é o nome dela. Fora isso, como é um recurso mesmo, o recurso é que normalmente tem mais parte de configuração. Então ele vai mostrar aqui as propriedades desse recurso, né? Então qual que é o escopo de rede dele, né? O endereçamento IP dele. Ele vai ter aqui atrelado também
a parte das subnets, né? Então cada subnet aqui vai ter um escopo. Então é legal quando você começa a mexer com o portal da Azure, saber que também tem todos esses códigos, né? O JSON que é montado por trás dele. E por que eu estou mostrando isso? Quando a gente faz o provisionamento dos recursos via ARM Template, o ARM Template é basicamente isso daqui. São esses códigos que funcionam por trás aí do portal. Então, aqui seguindo aqui essa documentação, você pode ver que alguns recursos têm essa criação pelo modelo ARM, e isso daí acaba ajudando muito porque ele já vem com esse botão aqui diretamente no portal. Então você pode, por exemplo, clicar aqui, você pode ver toda a documentação, ele mostra aqui qual que é o modelo que a gente vai utilizar, tá bom? Então já tem uma série de configurações para montar esse VMscale 7 aqui. Mas se eu clicar aqui no botão, ele vai direto aqui para o portal da Azure, ele carrega esse modelo do ARM Template. Vamos fechar aqui. E veja aqui, ó, ele já pede algumas configurações que são parâmetros que a gente vai entrar dentro daquele código. Então vou selecionar aqui a minha subscription, eu vou criar aqui um novo resource group, rg-vmss. O que mais que ele pede aqui? Qual que vai ser o nome da VMSS? Eu posso mudar, posso colocar aqui, por exemplo, VMSS new, posso mudar a localização dele. Aqui username e password das máquinas, eu vou deixar a mesma que está aqui, que já carregou, né? Quantas máquinas eu quero que que essa VMSS tenha, né? Voltando aqui no nosso desenho, eu tinha colocado aqui 4, né? Mas eu posso colocar 3, posso colocar 2, posso colocar 1. Aí fica muito do gosto de cada um, tá? No caso aqui eu vou colocar 2, por exemplo, né? Tem aqui configuração de fault domain, configuração de zonas, qual que é o tamanho das máquinas que eu vou colocar, então passo aqui qual que é o size da máquina, né? Qual que vai ser o prefixo para configuração das máquinas, qual que vai ser o nome do load balancer, qual que é o sistema operacional, é o Ubuntu ou Windows, né? Qual que é o sistema de segurança, vou colocar standard aqui. Então aqui é como se fosse um modelinho, né? Normalmente você não vai utilizar isso daí no seu ambiente, né, de produção. Isso daqui é só para você ter um início rápido e entender como que a plataforma aqui funciona. E uma vez que você preencheu isso daqui tudo, só dá um next aqui. Ele vai fazer aquela validação para ver se as informações que você passou ali estão corretas, né, estão válidas. Passou aqui, ele passa de novo aqui os parâmetros que você preencheu e é só dar um create. Então vejam que por esse portal, né, por esse início rápido via ARM Template, é muito fácil porque você só precisa preencher algumas informações ali e ele vai provisionar tudo isso pra gente, tá? Mas enquanto ele vai fazendo aqui o provisionamento via ARM Template, eu vou mostrar aqui o que eu já montei, tá bom? Então primeiro vamos olhar aqui o nosso RG. Dentro do RG, né, do nosso Resource Group, o que ele tem? Eu coloquei 4 máquinas, então ele vai ter aqui 4 Virtual Machines. Cada uma das suas máquinas tem os seus componentes, que é o disco, a placa de rede, né? Cada placa de rede aqui para uma máquina. Vai ter o IP público, cada um para uma máquina também. Ele vai ter o que? Ele vai ter o Load Balancer, ele vai ter o IP público do Load Balancer, né? Ele vai ter um Network Security Group que vai fazer a filtragem dos pacotes aí para essas máquinas. Ele vai ter aqui a VNet também, né, para provisionar essas máquinas. Fora isso, ele tem esses 3 componentes aqui que são muito interessantes também. O primeiro é o Azure Compute Gallery. Quando eu estava mostrando aqui naquele outro desenho, a questão lá da imagem é justamente aqui onde entra as imagens, né? Onde a gente coloca as imagens. Então imagino que você subiu uma máquina, fez a instalação da sua aplicação e depois você encapsulou isso numa imagem. Quando você gera essa imagem aqui, né? A aplicação está aqui dentro e você gera essa imagem, você vai gerar a imagem e vai colocar nesse Compute Gallery, que é como se fosse uma pasta para você
juntar essas imagens, né? Dentro dele você vai ter a definição da imagem, que são meio que as configurações ali da sua imagem. E aqui, por último, a versão da imagem. Então, como eu coloquei lá que era a versão 1.0, 1.1, você também pode colocar aqui as versões da sua imagem, tá? Então, tem o Compute Gallery, dentro dele a imagem Definition e dentro dela qual que é a versão da imagem, tá bom? Bom, e entrando aqui na nossa VM Scale 7, eu criei ela aqui com esse nome de VMSS-IN, que é um sistema operacional Windows, tá? Para eu visualizar quantas máquinas que ela tem, eu posso entrar aqui no menuzinho de instâncias. Então ele vai mostrar aqui as 4 máquinas que eu tenho, tá? Vocês podem observar em questão assim de nomenclatura que ela vai seguir o nome da VMSS, que é o mesmo que está aqui em cima, underline uma numeração aleatória, né? Em hexadecimal. Então, VMSS-IN, underline, uma nomenclatura aleatória. Outro ponto legal de observar, como eu mostrei, eu fiz a criação dele e ele já criou um load balancer, né? Então, eu tenho o load balancer aqui, e se eu entrar aqui no load balancer, eu já vou ter o front-end, que é o IP onde eu vou bater e vou chegar lá nas máquinas. Então, esse IP aqui, eu já colei ele aqui em cima. Eu já estou mostrando aqui quando eu estou batendo nas máquinas, né? Então, por exemplo, eu modifiquei ali a aplicação para ela mostrar um Hello World e qual que é o nome interno da máquina. Então, qual que é essa máquina aqui? VZS. Se eu voltar aqui, se eu voltar aqui na instâncias, vocês vão ver que é essa máquina aqui, ó. VZS KAS, tá? Aí, o que eu posso fazer? Lembra daquela questão da distribuição das cargas, né? O que a gente pode fazer aqui como teste, por exemplo, e se essa máquina aqui, por exemplo, topar, parar de funcionar? O que o load balancer vai fazer para redistribuir essas cargas? Então, vou fazer um teste aqui, eu vou entrar nessa máquina e vou dar um stop nela. Eu vou deixar ela estopando aqui e depois a gente vai ver que ela vai aparecer aqui como stopped, né? Mas o comportamento do load balancer é basicamente redistribuir a carga para todas essas outras máquinas aqui. Ela vai identificar que essa máquina não está funcionando, então vai parar de mandar os dados para essa máquina, tá? Uma coisa legal também de visualizar é aqui na questão do esse painel de insights do load balancer, tá? Aqui a máquina ela já está entrando em estado de stoppage, né? Quer dizer que a máquina não está respondendo mais. E se a gente entrar aqui, deixa eu voltar aqui na parte do load balancer. O load balancer ele tem um painel aqui de monitoramento, né? Que é esse insights. Então aqui a gente consegue entender mais ou menos como que funciona o load balancer. Lembra que ele tem o front-end, que é o IP público onde a gente vai bater nele, que é esse aqui, no caso. Ele vai ter uma regra, que ele vai pegar, se alguma requisição chegar no front-end, eu preciso mandar para o meu back-end. E esse back-end pool, ele já está configurado lá com todas aquelas 4 máquinas. Então as 4 máquinas estão aqui. Veja que uma delas aqui já está mostrando como stopped. E o legal de observar aqui nesse Insights é que ele tem essa parte aqui, ó. Veja as métricas detalhadas. Então eu posso entrar aqui nessa parte de front-end, back-end, availability. E eu vou abrir, eu vou colocar aqui os últimos 5 minutos. Vejam que ele está mostrando aqui que está 100% disponível. E todas as 4 máquinas aqui estão mostrando que estão 100% disponível. Mas eu desliguei uma delas, né? Então, aqui no caso, nesse monitoramento do portal, ele tem um delay para ele apresentar as informações. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que vocês podem visualizar aqui também para identificar quais são as máquinas que estão respondendo e quais não estão, tá? Por enquanto ainda está 100%, mas daqui a pouco a gente volta aqui, a gente vai visualizar que uma das máquinas aqui vai parar de responder, tá bom?
Então eu já tenho aqui uma situação onde eu desliguei uma das máquinas, ele vai distribuir a carga entre essas outras máquinas, tá? Outro ponto interessante de ver aqui no VMSS, a questão lá de qual imagem que ele está utilizando. Então eu subi ele com essa imagem aqui do Windows Server 2022, mas se eu quiser mudar a imagem, seria aqui nessa parte de do sistema operacional, né? Parte de configuração aqui, deixa eu ver, ó, tem a parte de sizing, que remete muito à parte de elasticidade que a gente falou no vídeo anterior. Então, por exemplo, aqui eu configurei que todas essas 4 máquinas precisam ter esse tamanho, né? 2 de CPU e 8 de RAM. O que acontece se eu mudar aqui, por exemplo, agora eu não quero mais ter essa configuração, eu quero que tenha essa outra configuração aqui, tá? 4 CPU e 16 de RAM. Se a gente voltar aqui no nosso desenho, vai ser aquele mesmo processo que eu tinha comentado com vocês, só que não vai mudar a imagem vai manter a mesma. Ele meio que vai criar outras máquinas aqui, só que essas outras máquinas aqui elas já vão nascer com esse novo tamanho. Uma vez que essas novas máquinas nascerem com esses outros tamanhos, ele vai começar a desligar essas outras máquinas aqui e vai deixar só essas outras máquinas ligadas, tá? Então é legal observar também esse processo de rollout, de mudança, né, de drenagem do ambiente antigo para o ambiente novo. Então cada alteração que você faz, seja na imagem, seja no tamanho de máquina, algum componente ali, ele vai replicar isso para novas máquinas. E a gente tem aqui a parte de scaling, né? Antes de entrar aqui no scaling, vamos dar uma olhada aqui. Lembra que antes ele estava mostrando lá, aqui em questão de instâncias, ele estava mostrando a primeira máquina aqui. Então ele já deu um F5 aqui, ele já está mostrando essa outra máquina, que é 0IL, que é essa máquina aqui de baixo, tá? E eventualmente eu posso ficar dando alguns F5s aqui, ele pode ficar mudando entre as máquinas. Vamos dar uma olhada aqui nas métricas para ver se mudou alguma coisa aqui em relação às máquinas. Por enquanto ainda não está mostrando. Daqui a pouco pode ser que mostre uma das máquinas aqui estopadas, mas vamos voltar aqui e vamos ir falando quanto isso na parte de escalabilidade aqui, configuração de scaling. No caso aqui na configuração da VMSS, ela tem duas configurações. Ou você configura a escala dela manual, que no caso aqui eu configurei, eu setei para ela, eu quero 4 máquinas. Pronto, acabou. Ele vai colocar as 4 máquinas ali e vai deixar as 4 máquinas funcionando. Mesmo eu desligando a máquina aqui, ele entende que essa foi uma ação minha, não foi uma ação da própria máquina que desligou. Mas imaginando que eu coloco para ele que eu quero 4 máquinas e ele identifica que uma das máquinas deu tela azul, alguma coisa, ele vai excluir aquela máquina e vai subir uma outra no lugar, tá? A outra opção aqui de scaling dela é o scaling automático, que é justamente a opção lá que a gente comentou que era o que a gente queria identificar, né? Então que a gente tem aqui nessa configuração de escala automática, né? A gente tem aqui quais são as informações da configuração, né? E aqui embaixo é onde a gente vai fazer a brincadeira bacana aqui de fazer as configurações, tá? Então imagina que, deixa eu pegar aqui, eu vou deletar essas duas regras para mostrar para vocês como que funciona. Mas imagina que eu vou estar configurando aqui minha escalabilidade automática baseado naquelas regras que eu passei. Então eu vou colocar aqui que eu quero uma escala baseada em métricas, que eu quero enxergar qual que é o consumo de CPU da máquina, né? E aqui ele já passa aquelas primeiras questões. Qual que é o número mínimo de máquinas que você quer ter no seu ambiente? Hoje tem 4, né? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, que o número mínimo de máquinas vão ser 3.
ele já aponta aqui que o default ele precisa ser o mesmo número, né? Um número entre o mínimo e o máximo. Então o default eu vou colocar aqui 3 também. E o máximo aqui eu posso colocar quanto eu quiser. O que pode influenciar isso, né? Imagina que você tem um ambiente, você vai entrar numa Black Friday e você não faz ideia de quanto que esse seu ambiente pode escalar. Se você colocar aqui, por exemplo, no máximo 10 máquinas, o que vai acontecer? Você tem aqui o seu ambiente, começando com 4 máquinas, né? Aí vai entrar aqui nessas regrinhas de 80%, todas as 4 máquinas vão entrar em 80%, ele vai lá e provisiona mais 2 máquinas. Mais 80%, mais 2 máquinas, né? E vai mais 80% e ele vai e provisiona mais 2 máquinas. E o que acontece quando todas essas aqui caem em 80%? Aí já era, ele não vai conseguir escalar mais, porque você definiu que o limite máximo de máquinas que ele pode ter é 10, né? Mas por que eu vou colocar um limite máximo sendo que eu não quero que meu ambiente fique parado, né? De repente você pode ter um limite de custo que você vai colocar nesse seu ambiente e de repente você não quer ultrapassar esse limite de custo. Então você sabe que o máximo de máquinas que você pode deixar o seu ambiente subir são 10 máquinas. Aí realmente, quando chegar até 10 máquinas, você não vai deixar subir mais, porque se você deixar um número infinito ali, ele vai subindo máquina até comportar ali o seu ambiente. Só que com mais máquinas também vai ter mais custo no seu ambiente, tá? Então, a ideia de utilizar esse mínimo e o máximo vai muito da regra de negócio. Quanto que é o mínimo de máquinas para sua aplicação funcionar legal e qual que é o máximo que você quer que ela escale, né? Outro ponto aqui é como a gente está construindo essa escalabilidade baseada em métrica, a gente precisa definir essas métricas. Então, quando eu coloco aqui e eu não defino nenhuma métrica, a própria Microsoft já dá um alerta aqui, né? Falando que você precisa criar uma regra para estipular quando que ele vai aumentar e diminuir, né? Já que você colocou automático, ele precisa saber quando que ele vai aumentar e quanto que ele vai diminuir. Então eu vou clicar aqui em add rule para eu criar uma regra. A regra aqui eu vou colocar baseado na CPU, mas tem várias outras métricas aqui que eu posso utilizar também, tá? Mas eu vou deixar aqui CPU e eu vou estipular aqui para ele o que vai acontecer para causar uma ação. Então qual que é o operador que eu vou utilizar aqui, né? Então quando a porcentagem de CPU for maior que greater than, for maior que 70%, qual que vai ser a ação? Eu vou fazer um increase, vou incluir o que? Uma instância, tá? E esse número aqui é o que a gente pode mudar. Eu não quero que ele aumente quando tiver 70%, quero que seja quando for 80%. Então eu mudo aqui e vejam que aqui em cima ele mostra uma linha de onde está configurada essa regra, tá? Isso daqui é legal de observar porque essa linha azul aqui embaixo é qual que é o consumo das máquinas atual. Então elas estão muito abaixo ali, dificilmente a gente vai conseguir mostrar aqui como teste, porque eu não consigo gerar esse tráfego em todas essas máquinas, né? Mas é para vocês verem aqui que se eu colocar, por exemplo, quando o consumo for maior que 1, olha que legal, teve alguns momentos aqui que as máquinas passaram de 1%, então nesse caso aqui que ele passou dessa linha aqui, que é a regra, ele teria feito o aumento de máquinas, né? Então, baseado aqui na regrinha que a gente colocou, então quero configurar que quando for maior que 80% de consumo, eu quero aumentar 2 máquinas. Então eu colocaria aqui o 80%, então quando for maior que 80%, eu quero que ele faça o increase, né? Adicione 2 máquinas, tá? Coloquei essas configurações aqui, dou um add, a configuração vem aqui para baixo, mas se eu colocar só essa regra aqui, o meu ambiente ele vai ficar só crescendo, ele não vai diminuir, né?
Então você tem que criar também a regra inversa para quando ele vai diminuir o ambiente. Então vou adicionar uma outra regra, também baseada aqui em CPU, só que aqui nesse caso não vai ser o maior que, vai ser o menor que. Então quando a porcentagem for menor que, por exemplo aqui 1%, então nesse caso aqui, ó, está sendo menor que o 1%, o que ele vai fazer? Ele não vai acrescentar uma máquina, ele precisa fazer um decrease. Ele vai fazer um decrease count by, que vai tirar o número de máquinas. E quantas máquinas que ele vai tirar? Pode tirar uma, pode tirar 5, né? Mas o ideal é tirar uma, tá bom? Então a gente consegue colocar esse aumento e diminuição. E no caso aqui, o que a gente tinha estipulado era que quando o consumo de CPU fosse menor de 25, ele tiraria uma. Então aqui em cima eu vou colocar 25. Vejam que ele já atualizou aqui em cima. E a linha está abaixo, né? Ele vai tirar. E o count by aqui vai diminuir uma máquina. Adicionei essa rule aqui também. Como eu coloquei aqui que o mínimo são 3, o máximo são 10. E quantas máquinas que eu tenho hoje? Eu tenho 4. Então assim que eu criar essa regra, ele já vai validar ali e vai validar que, opa, tem máquinas sobrando aí, o mínimo que ele pediu são 3, né? Eu vou colocar até o mínimo aqui para 2, para ver se ele já muda de 4 para 3, tá bom? Então configuro aqui, tem uma regra para aumentar e tem uma regra aqui para diminuir. Dou um save para salvar essa opção aqui de scale, tá? Enquanto ele vai salvando aqui, vamos dar uma olhada aqui nas métricas do Load Balancer. Ó, vejam que o Load Balancer ele ainda está aparecendo 100% aqui, porém, o que acontece aqui? Ele está mostrando só 3 máquinas, porque são 3 máquinas que estão funcionais no momento, tá? Aquela outra máquina que parou de responder, ele já não está mais mostrando. Deixa eu ver se eu aumentar um pouco aqui o histórico. Ó, vejam que ele tinha 4 máquinas, só que como uma das máquinas foi desligada, ele tira dali. Então ele tem só 3 máquinas, 3 estão respondendo. Qual que é a porta que está respondendo? Que no caso aqui é a porta 80 mesmo. E por enquanto o site está 100% disponível. Vejam que ele já mudou aqui novamente qual que é o nome da máquina que ele está acessando. Então se a gente voltar aqui, ó, ele já começou a fazer a diminuição das máquinas, identificou lá que estava abaixo de 25%, ele já tirou uma das máquinas e pode ser que daqui a pouco ele diminua mais uma das máquinas. Então enquanto isso eu já vou vir aqui nessa máquina, eu vou ligar ela novamente. Para deixar ela funcional. Enquanto ela vai ligando aí, o que é mais que interessante a gente observar da VMScale 7 é a gente entender que toda essa estratégia de quantas máquinas, com quantos por cento ela vai aumentar, quantos por cento vai diminuir, né? Tudo isso daí depende muito da aplicação. Então não tem uma receita de bolo falando, ó, coloca essa porcentagem para aumentar, essa porcentagem para diminuir, o número de máquinas que vai aumentar, o número de máquinas que vai diminuir. Isso daí depende muito de cada aplicação. Por isso que é interessante você entender todas essas variações para você começar a fazer a sua estratégia e testar, né? Você colocar a máquina ali para testar, visualizar como que está o comportamento dela e conforme vai passando o tempo, você vai ajustando, vai chegar um momento ali que você meio que vai parar de utilizar, tá bom? Bom, então já coloquei a máquina aqui para running. Nós temos as 3 máquinas aqui funcionais. No caso aqui eu vou dar um F5. Ele voltou aqui para a máquina 0IL, que é essa máquina aqui de baixo. E vejam que o Load Balancer está funcionando o tempo todo, mandando para
cada uma dessas máquinas. A gente tem aqui as métricas do Load Balancer, mostrando que o tempo todo ele se manteve aqui 100%, né? E vejam que aqui eu religuei aquela máquina voltou a aparecer aqui no monitoramento, mas olha, ela fica meio que zerada quando eu venho com o mouse aqui para cima, tá? Então essa máquina ela tá ligando agora, ela ainda tá subindo ali a aplicação, mas ela já começa a reportar aqui também. E agora que tem as 3 máquinas aqui funcionais, o que vai acontecer com aquela regra? Vamos voltar aqui novamente para a gente dar uma olhada. Se a gente dar uma olhada aqui na regra de decrease, ela tem as opções aqui de cooldown. O que seria esse cooldown? É quanto tempo a regra precisa esperar antes dela ser aplicada novamente. Então no caso aqui ela vai esperar 5 minutos antes dela fazer checar novamente, e se tiver abaixo dos 25% ali, ela vai aplicar novamente. Então eu vou mudar aqui, por exemplo, vamos ver se eu consigo colocar 1 minuto. Vou dar um update aqui nela e vou dar um save. Que aqui na teoria nosso mínimo são 2 máquinas, né? A gente tem 3, então a gente quer que ela diminua mais uma máquina. Bom, vocês podem observar aqui que depois que eu dei mais um refresh, ele já diminuiu mais o número de máquinas e ele entrou naquele mínimo que a gente tinha estipulado, que eram 2 máquinas. E se tivesse aqui um acréscimo de consumo, ele faria o provisionamento de outras máquinas conforme a demanda, tá? Vamos mudar só mais uma vez aqui. E agora eu vou colocar o mínimo para 4 máquinas. 4 e 4 aqui. E dou um save aqui na regrinha. Para ele atualizar. Vamos ver o que acontece aqui quando a gente muda esse mínimo. Isso daqui eu estou meio que simulando como se fosse o consumo mesmo da aplicação e tivesse a mais de 85%, tá? Como que funciona o processo de criação de novas máquinas? Lembrando que ele vai pegar aquela mesma imagem que já está disponível aí no VM Scale Set, ele só vai criar outras máquinas com essa mesma imagem. Então você vai ter a imagem com a sua aplicação, tá? Então aqui, ó, eu já mudei lá, ele já está fazendo a criação de outras 2 máquinas. Se a gente olhar aqui no Load Balancer, ó que legal, ele mostra aqui, ó, que teve um momento que ele ficou a disponibilidade dele, né, do Health Probe, né, qual que é o teste que ele está fazendo para as máquinas que estão lá no back-end, diminuiu um pouco, mas a disponibilidade aqui ainda continua 100% o tempo todo. E aqui, ó, a gente vê que ele já teve algumas informações diferentes. Então naquele momento a máquina não estava funcional, ainda estava subindo o sistema operacional, né, o web server ali. Aqui ele já entrou em 40% ali, aquela máquina que estava subindo, e subiu aqui para 100%, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Aí ele vai seguir com o processo de criar mais essas 2 máquinas. Automaticamente ele já coloca essas máquinas lá atrás do Load Balancer, e o Load Balancer, enxergando que essas máquinas já estão disponíveis, já vão começar a disparar as cargas para essa máquina também. Vejam que todo esse processo acontece automaticamente. Conforme a demanda aumenta o número de máquinas. E se a demanda diminui também, ele vai diminuir o número de máquinas. E vai chegar um momento ali, depois que você conseguir fazer as regras direitinho, né, de quanto por cento ele aumenta e quantos por cento ele diminui, vai chegar um momento ali que você não vai precisar mais mexer. Você só vai deixar o próprio serviço do VM Scale Set trabalhar para você. Beleza? Bom, subiu aqui as 4 máquinas e basicamente o que eu queria mostrar era isso. Então deixa eu voltar aqui para o nosso
desenho. O que eu tinha para mostrar era isso, um pouco do funcionamento ali da VM Scale 7, né, que é mais voltado para esse cenário IaaS, né, com VMs. Claro que a gente tem ainda a parte de App Service também, que está ali na camada PaaS. A gente tem os microserviços, né, containers, Kubernetes, que são estruturas bem menores também, que tem uma eficiência melhor. Mas eu queria mostrar aqui ainda nessa camada de IaaS, como que a gente consegue atrelar a parte de elasticidade e escalabilidade com o cenário de VM, que é o mais básico ali também, e a Azure também disponibiliza esse recurso, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha aí com as suas redes, compartilha no seu LinkedIn, com seus amigos e tudo mais. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários também, tiver alguma sugestão também, fique à vontade e bora junto aí continuar essa série e aprender cada vez mais Azure. Beleza? Valeu, até mais.